O jurista Evandro Pontes foi entrevistado pela colunista Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei, para falar sobre os recentes fatos envolvendo o Supremo Tribunal Federal e os atos de seus ministros que levaram a uma enxurrada de pedidos de impeachment. Mestre e doutor em Direito Societário pela USP, Evandro Pontes defendeu que há um golpe de Estado em curso. De fato, Pontes defende que o golpe já ocorreu. Pontes iniciou a entrevista afirmando que estamos assistindo a uma quebra constitucional irreversível. O STF já cruzou linhas que constituem verdadeira atividade paraestatal. Após uma explicação de como se define um golpe de Estado, ele afirmou: "Ora, para mim é claro e mais do que óbvio que esse golpe já ocorreu. Na medida em que o STF age à látere do sistema, age de forma a violar a própria Constituição, o próprio STF já consolidou um verdadeiro golpe de Estado em que todos os poderes foram criminosamente usurpados pela Corte. Ela julga, ela investiga, ela legisla, ela manda abastecer navios, ela atua como executivo e impede extinção de conselhos, ela impede o executivo de enxugar a máquina, enfim." O golpe de Estado já foi dado diante de nossos olhos e ninguém simplesmente não fez nada para restaurar a ordem. Em resposta à surpresa da entrevistadora, que questionou se não se trataria de atos isolados de alguns ministros, com crimes isolados de responsabilidade, Evandro Pontes respondeu: "Adoro o professor Carvalhosa, quem tenho como mestre muito querido, mas neste ponto eu discordo do meu mestre sob o ponto de vista estratégico. Veja, quando uma ordem do STF é emanada por um ministro, usando o papel timbrado da Corte, e todos os demais se calam, não há dúvida de que este silêncio integra a decisão ilegal dada pelo colega. O silêncio da Corte, quando um sistema paraestatal é montado e levado à plena operação, significa exatamente que a ilegalidade contaminou irremediavelmente a atuação dos demais ministros. Exemplo contrário disso foi o do desembargador Favretto. Ao tentar lançar mão de um expediente ilegal, a Corte como um todo se insurgiu e impediu que a ordem ilegal saísse com o timbre do TRF4. Os demais colegas preservaram a integridade institucional da Corte. Se o STF não faz o mesmo e aceita que ordens sejam emanadas em nome da Corte, a responsabilidade é sim colegiada e recai sobre aqueles que preferem reclamar na imprensa, que não é função de um juiz, e deixam de agir como juízes, impedindo que um sistema paraestatal seja colocado em operação. O STF é hoje, sem a menor sombra de dúvida, por isso não falo das pessoas, falo da Corte mesmo, pois no caso da decisão da transferência do Lula, em que houve supressão de instância, a Corte integrou a decisão com 10 votos favoráveis. Pense-se também no caso do inquérito de censura Cruzoé. Foi claramente um ato institucional da própria Corte e não de ministros isoladamente. É uma entidade de poder suprema e de atuação paraestatal. Suas decisões sequer são respaldadas em seus próprios precedentes, um indício de que seu histórico foi completamente abandonado, nem mesmo na Constituição. Basta ler as decisões que citei e procurar o dispositivo constitucional que serve de base para a decisão. Não há. Simplesmente não há. São atos de puro totalitarismo gestados à látere. Dessa forma, Ana, o golpe já foi dado. Tudo o que decorrer dele é mera consequência de um golpe. Jamais será uma resposta em ato isolado ou um golpe à parte ou contragolpe. Já estamos na marcha da história para recobrar o sistema que já foi rompido por iniciativa clara e desabrida do STF. E repito, a responsável por isso é a Corte sim, e não os ministros isoladamente. Ou simplesmente aceitá-lo. A escolha agora cabe ao povo brasileiro. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.